E aí, queridos, tudo bem? Professor Agelmar de Química, simulado aberto, equação certa, questão 131, competência 7, habilidade 25. É uma questão de correção de pH de sólidos. Então, muita atenção na leitura. Dificilmente vai trazer a concentração dos íons H+, ou H-. Caso venha, tem que calcular o pH, tudo bem? Mas vamos lá. O texto inicial vem falando sobre a maioria dos solos brasileiros, solos com caráter ácido. No final do texto ele fala assim, um exemplo disso é o plantio da cana-de-açúcar. Porque o que acontece? Eu tenho ali um solo com caráter ácido, eu tenho que fazer a correção. Eu tenho que adicionar ali uma substância para elevar esse pH. Mas de acordo com a necessidade, vai que você encontrou um solo de caráter básico e você tem que diminuir o pH. Então, muito cuidado na hora da interpretação, porque isso vai ficar na cabeça do aluno, a calagem. E às vezes é uma questão que é o contrário, não estou dizendo que essa é assim. Vamos ler para você poder compreender. E fala assim, que para seu cultivo, ou seja, cultivar cana-de-açúcar, o pH ideal fica em torno de 6,5. Então, veja, 6,5. Então, se eu tenho um solo de pH 8, eu tenho que adicionar uma substância ácida para diminuir esse pH, para chegar no 6,5. Agora, se o solo tem um pH menor que 6,5, aí já tenho que adicionar uma substância básica para elevar esse pH. Então, ele está dizendo o seguinte, uma substância que pode ser adicionada a um solo de pH 5,7. Pronto. Então, eu tenho um solo, esse pH do solo é 5,7, só que para o plantio da cana-de-açúcar tem que ser 6,5. Então, nós vamos adicionar aqui uma substância com caráter básico. Uma substância aqui básica. Essa substância pode ser ali uma base, dificilmente vai vir nas opções. Pode ser um óxido, que em água gera um caráter básico, ou um sal, que em água gera um caráter básico. Ok? Você joga a substância, tem a irrigação e tudo mais. Então, vamos aqui. Observe que as opções, todas elas vêm trazendo sais. Cloreto de potássio, sulfato de sódio, carbonato de chumbo, carbonato de cálcio e cloreto de amônio. Então, vamos brincar de hidrossalina. A maneira mais rápida de você responder a questão é só pegar a origem de cada íon. Se eu tenho o NaCl, que é o sal mais famoso aí na química, o Na+, vem do NaOH, vem de uma base forte, já o Cl- vem do HCl, um ácido forte. Então, se o cátion, o íon positivo, é da base forte, o ânion, o íon negativo é de um ácido forte, os dois fortes, então o caráter é neutro. Se um é forte e outro é fraco, então já fica mais fácil deduzir. Professor, e se os dois forem fracos? Aí você vai encarar como neutro. Mas se na questão vier a constante do ácido da base, você vai analisar a constante. Se a constante do ácido for maior, então é levemente ácido. Se a constante da base for maior, é levemente básico. Veja que a questão não vem constante. Então, nós vamos para o geral. Os dois fortes, neutro. Os dois fracos, neutro. Se um é forte ou outro é fraco, quem for forte, manda. Então, com isso, ó, a letra A, por exemplo, vamos lembrar aqui, potássio, família 1A, base forte. Cl-, vem do HCl, ácido forte. Ácido forte, HCl, HBr, HI, os ácidos sem oxigênio. Então, aqui é neutro. Então, a letra A está fora. Letra B, sódio, vem da base forte. Família 1A, família 2A, metais alcalinos e alcalinos terrosos. Tirou aí o magnésio e berílio, base forte. SO4, vem do ácido fúrico. H2SO4, então ácido forte. Os dois fortes, caráter neutro. Então, letra A e letra B está fora. Letra C, carbonato de chumbo. Chumbo, base fraca. Isso é forte, família 1A e 2A, ainda tem exceção. O restante dos metais, fraco. Carbonato, ácido fraco. Opa, ácido fraco, carbonato. Carbonato, bicarbonato, vem lá do ácido carbônico. Os dois são fracos, neutro. Porque na questão não veio a constante nem do ácido nem da base. Se viesse a constante, aí não. Aí vai com calma. Por exemplo, carbonato de magnésio. Magnésio, base fraca. Carbonato, ácido fraco. Só que a constante básica do hidróxido magnésio é muito maior do que do ácido carbônico. Então, é levemente básico. Então, se não vem constante, então você encara como neutro. Tudo bem? E a letra D,
Cálcio, família 2A, base forte. O hidróxido de cálcio, que é a cal hidratada. Carbonato, ácido fraco. Olha aí, ó. Base forte, ácido fraco, meio básico. Pronto. Então, nós temos o carbonato de cálcio. Então, aí nós temos a letra D. Mas, professor, por quê? Veja, se eu pegar o carbonato, o íon derivado do sal, que ele é oriundo de um ácido da base fraca, ele reage com a água. Então, quem vai reagir com a água não é o cálcio, que ele vem do forte. Quem reage com a água é quem vem do fraco. Então, por exemplo, o carbonato, ele vai reagir com a água. A água tem H+, ou H-, de uma maneira bem simples. Então, aqui, ó, o H+ ataca aqui o carbonato, formando o bicarbonato, e libera o H-. Se libera o H-, nós temos o meio básico, ok? Então, por isso que o carbonato de cálcio, ele gera o meio básico e com isso eleva o pH do solo. Então, aí a letra D de dado. Só para tirar as dúvidas, já o cloreto de amônio, amônio vem da base fraca e o cloro ácido forte. Ácido forte, base fraca, caráter ácido. Nesse caso, quem reage com a água sempre é quem vem do fraco, no caso seria o amônio. Então, o amônio vai interagir com o H- da água e libera quem? O H+. Se libera H+, meio ácido, ok? Então, essa questão aí nós temos a letra D. O carbonato de cálcio, o óxido de cálcio, o carbonato de magnésio, o óxido de magnésio, eles são usados aí constantemente para elevar o pH do solo. Valeu, galera!